Você está no canal Lembranças Passadas. Seja muito bem-vindo a mais uma emocionante viagem no tempo. Hoje vamos reviver os anos dourados décadas de 50, 60, 70, 80 e 90, uma época cheia de memórias afetivas, objetos marcantes e momentos inesquecíveis que deixaram saudade. Prepare-se para mergulhar em lembranças que tocam o coração e despertam a essência de uma época que não volta mais. Se você ama nostalgia, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo repleto de lembranças incríveis. Um dos conjuntos habitacional mais antigo de São Paulo, projetado no ano de 1942. Quem lembra desse cachorrinho que latia e virava cambalhota? Foi um sucesso nos anos 90, a criançada adorava. Entre risadas inocentes e passos firmes, elas carregavam mais que livros. Levavam a força de uma geração que sonhava alto, em tempos simples e verdadeiros. Esse rádio foi muito popular, na década de 80 e 90. Os 3 objetos mais roubados do mundo. Bilboquet, no Brasil chegou com os portugueses, e era chamado de 5 Marias. Que lembrança boa da vovó me bateu agora. Tudo isso fez parte dos anos 70. Quiosque da Lacto Cacau e do Sorvete Fizz, em frente ao Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia em 1940. O que significa CCE? Alguém pode me dizer? O primeiro árbitro, em uma final de Copa do Mundo em 1930, no Uruguai. A invenção do rádio encantou e mudou a vida das pessoas, que passavam a organizar seus horários para ouvir novelas e programas de auditório. Os familiares reuniam-se em torno do aparelho e compartilhavam emoções. No Brasil, a primeira transmissão de rádio ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência do Brasil. E o então presidente Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, fez um discurso que foi transmitido pelo equipamento que foi instalado no alto do Corcovado. A atriz Tônia Carreiro na Praça General Tibúrcio, Urca, década de 1950. Saudades da época em que todos da minha família se reuniam na casa dos meus avós. O Bar do Osvaldo, estabelecimento mais antigo da Barra da Tijuca, foi inaugurado em 1946. Os anos passam, mas as músicas dos anos 80 continuam tocando no coração. Falem a verdade, na casa de vocês, as colheres também têm essas cicatrizes. Ferro à brasa muito usado nos tempos antigos. Divulgação da banda 14 Bis no ano de lançamento de seu primeiro disco em foto feita na Rua Sapucaí, atrás da estação ferroviária, BH em 1979. Quem aí usava quichute amarrado na canela? Quem faltou? Lembram dessa frutinha? Muitos na infância comiam. Andei e viajei a muitos lugares sentado num desses, aquelas viagens gostosas do comprimento de uma calçada de 5 a 10 metros. Avenida Afonso Pena, década de 70 em BH. E aquelas brincadeiras nas ruas do bairro, que lembrança boa! A galera que já tomou muito desse suco. Crianças brincando em parque de diversão montado na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, abril de 1944.
E aquelas radionovelas, que faziam as moças suspirar. Transporte escolar em São Paulo, em 1910. Qual desses comerciais te marcou mais nos anos 80 e 90? Estamos de volta, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em 1920. Quem é de São Paulo e lembra do Guarda Luizinho? Entrada do Parque Trianon, bem tranquila, em 1956. Esse bonitão é de 1946. Mercedes-Benz, no ponto na Marques de São Vicente, em frente à PUC, anos 1970. Crianças de hoje em dia têm medo de filmes de terror. Eu tinha medo era do Alexandre, da novela Viagem. Apresento um liquidificador que moía até pedra. E o primeiro filme que viu no cinema? Década de 40 no Corcovado. Lembra dessas 6 musas? Rose de Primo, Luísa Brunet, Magda Kotroff, Monique Evans, Márcia Porto e Luma de Oliveira. As filhinhas da mamãe, quem lembra? A Miss São Paulo 1972, Ângela Maria Favi, se encontra com o governador Laudo Natel no Palácio dos Bandeirantes. Natel faleceu em maio de 2020, aos 99 anos de idade. Quem já viu um quadro desse em algum lugar? Qual o seu ator preferido dos anos 80? Essa é muito antiga, ninguém sabe a marca. Saudosa foto da Rua Baker, bairro do Cambuci, cidade de São Paulo em 1955. Belo Horizonte, estudantes em sala de aula do Grupo Escolar Pedro II numa época onde meninos estudavam em salas separadas de meninas. Viaduto Santa Teresa, em 1981. Quem lembra desse drama clássico de 1985, onde a atriz Cher era mãe de um menino com displasia craniana? Bete Faria e Mário Gomes, novela Duas Vidas, em 1976. A enchente de 2 de janeiro de 1983 foi uma das maiores da história de Belo Horizonte. Tempo que a TV era preto e branco, mas a programação era boa e dava para assistir com toda a família. Centro Comercial de Madureira, Rua Carolina Machado, esquina com a Rua Edgar Romero, provável que seja nos anos 60. Procura-se mulheres que já usaram esses perfumes. Procuro quem sabe o nome. E para que serve essa relíquia? Elizabeth Taylor e Richard Barton, 1963, no México. São Paulo, 1971, Baile do Teatro Municipal, Revista Manchete. Aquela geração de antigamente, que não podia ver uma revista dando bobeira, para começar a rabiscar a sua arte. Coisas que marcaram as décadas de 80 e 90.
Vista parcial da antiga Vila Itororó, no bairro da Bela Vista, em 1976. Uma viagem no tempo, Praça da Sé, São Paulo em 1942. Lá na década de 70, em alguns lugares tinha o homem da carrocinha, laçava os cães que perambulavam pelas ruas, e diziam que era para fazer sabão. O pessoal não deixava seus cães na rua, com medo destes fiscais de cachorros. As mudanças eram feitas assim antigamente. A grande maioria fazia sua mudança durante o dia, sem se preocupar com os olhares dos curiosos por onde andavam. No entanto, algumas famílias mais reservadas mudavam à noitinha, procurando que o escuro da noite impedisse o olhar dos curiosos sobre seus pertences. As reuniões de família, quando ia todas as tias ajudar mamãe na cozinha. Época simples, em que a felicidade estava estampada no rosto. Agora eu quero ver quem é noveleiro mesmo. Há 31 anos, no dia 8 de abril de 1994, terminava a novela Olho no Olho, de Antônio Calmon. Gente, quem é do tempo que tinha que chegar em casa às 22 horas, senão o bicho pegava? Rua Líbero Badaró em direção ao Largo São Francisco, na década de 40. Concurso público para professoras no Instituto de Educação de Minas Gerais, no ano de 1969. Isso aqui era a Marmitex de antigamente. Essa eu não sabia. Até 1956, as crianças francesas que frequentavam a escola recebiam vinho no horário de almoço. Cada criança tinha direito a até meio litro por dia. Lembranças dos anos 90. Natal do 4º centenário de São Paulo. A Coca-Cola nunca patenteou a sua fórmula secreta, porque isso exigiria que divulgassem os ingredientes publicamente. Rua Direita, nos anos 70. Estamos juntos há 85 anos, e todos os 5 irmãos ainda estão vivos. Centro do Rio, 1965, modelo pós ao lado do carro na Praça Paris. Recheio de ameixa e doce de leite. Só existia esse recheio na década de 80. Já fez parte da sua infância, e na cozinha da sua mãe? Às vezes eu preciso deitar, fechar os olhos, colocar meus flashbacks e sonhar. Moda nos anos 60. Praça 7, BH, no ano 1973. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que irei te apresentar.